Você sabia que a Bíblia traz revelações que podem transformar completamente a maneira como você encara a sua vida espiritual? Em 2 Timóteo, Paulo compartilha com seu discípulo Timóteo uma série de ensinamentos poderosos, que não só marcaram a história da igreja, mas também oferecem lições de fé para os nossos dias. O apóstolo, preso em Roma, e ciente de sua iminente execução, entrega ao jovem discípulo palavras que não são apenas conselhos, mas um guia profundo para a vida cristã. Neste vídeo, vamos explorar a segunda revelação de Timóteo, uma mensagem que pode surpreender você. O que Paulo tem a nos ensinar sobre fé, perseverança e como viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece nos empurrar para longe dela, como ele, enfrentando o sofrimento e a solidão, se manteve firme na missão. E, na verdade, prepare-se para descobrir segredos poderosos que Paulo compartilha com Timóteo e que continuam vivos para nós hoje. Mas, antes de começarmos, quero pedir que se inscreva no canal. Sabia que muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não se inscrevem? Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum conteúdo transformador como este, que pode mudar sua vida espiritual de forma profunda. Não deixe para depois, assista até o final para descobrir como aplicar essas lições na sua vida. Vamos nessa! Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele estava preso em Roma, esperando o momento de sua execução. Era um tempo sombrio, um tempo onde o apóstolo sabia que sua vida estava prestes a ser tirada. Mas mesmo assim, ele se preparava para deixar um legado de fé para Timóteo, seu amado filho espiritual. Imagine o cenário. Paulo, em suas últimas horas, sabia que sua missão estava prestes a ser concluída. Ele já havia pregado, enfrentado perseguições e se dedicado a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. E agora, ele tinha uma última mensagem a entregar a Timóteo, um homem que ele sabia que continuaria a missão. As palavras de Paulo não são apenas um testamento de coragem diante da morte, mas uma verdadeira mensagem de fidelidade e perseverança na fé. Ele sabia que o cristianismo estava enfrentando desafios cada vez maiores, e que Timóteo, assim como outros discípulos, enfrentaria momentos de tentação, dúvida e perseguição. Mas ao invés de se deixar consumir pelo medo ou pela tristeza da situação, Paulo exortou Timóteo a manter-se firme, a ser perseverante e a nunca abandonar os princípios da Bíblia Sagrada. Nessa mensagem final, Paulo não falou de si mesmo ou de suas angústias, mas de algo muito maior. A missão que continuaria em diante, nas mãos de Timóteo e dos outros seguidores de Cristo. Ele falou com a autoridade de um mestre espiritual, apontando que a missão de Timóteo era eterna, guiada pelos ensinamentos da Bíblia e pela força da fé. O apóstolo sabia que, mesmo com sua partida, a verdade da palavra de Deus jamais se apagaria, e que Timóteo deveria ser a chama viva de sua mensagem, conduzindo os fiéis à verdade que nunca falha. Talvez você se pergunte, como essas palavras se aplicam à minha vida? A resposta está em como Paulo, mesmo diante do fim iminente, não sucumbiu ao desespero, mas se manteve fiel à sua missão. Ele é um exemplo de como, diante das adversidades, nossa fé em Deus e em suas promessas deve nos manter firmes. A mensagem de Paulo é uma lembrança de que nossa vida e missão não devem se basear em nossas circunstâncias temporais, mas em uma fé inabalável na verdade das Escrituras. E é assim que podemos entender a importância das palavras de Paulo para Timóteo, não apenas como um consolo de despedida, mas como um chamado à ação para cada um de nós. Precisamos entender que nossa missão não termina com as dificuldades ou com o fim da vida, mas é uma continuidade da mensagem de Deus. A palavra de Deus, como as passagens bíblicas que lemos, continua a nos orientar, como Paulo fez com Timóteo, a nos mantermos firmes na fé, independente das circunstâncias. E, assim como Timóteo, cada um de nós tem um propósito divino que é chamado a cumprir. O que você acha dessa perspectiva sobre a carta de Paulo? Você se vê também chamado a uma missão que exige perseverança, mesmo nos momentos mais difíceis? Fique comigo, pois continuaremos explorando o que mais Paulo ensina a Timóteo sobre como ser fiel à verdade. No momento em que Paulo escreve sua carta a Timóteo, ele sabia que sua vida estava prestes a chegar ao fim. Mesmo assim, suas palavras não são de derrota, mas de encorajamento
e força espiritual. Ele sabia que o caminho da fé cristã não seria fácil, e que Timóteo, como muitos de nós, enfrentaria momentos de sofrimento, oposição e até mesmo abandono. Mas Paulo, com a sabedoria adquirida através de suas próprias lutas, exorta Timóteo a guardar a verdade da Bíblia Sagrada, a permanecer firme na fé e a não permitir que as dificuldades da vida o fizessem desistir do chamado divino. A luta pela fé é uma constante ao longo da história cristã. E Paulo, ao escrever para Timóteo, deixa claro que as adversidades não são um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para crescer espiritualmente. Ele sabia que a fé de Timóteo seria testada, assim como a nossa, e que muitos ao redor do jovem discípulo seriam rápidos em desanimar ou duvidar da verdade do Evangelho. Mas Paulo o adverte: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. 2 Timóteo 1:8. Mesmo que os outros duvidem, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, a verdade da Bíblia permanece inabalável. A reação natural do ser humano ao enfrentar oposição e sofrimento é o medo, o desânimo. Mas Paulo lembra Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo é como uma chave para entendermos o que Paulo queria passar em momentos de crise. Deus não quer que nos entreguemos ao medo, mas que permaneçamos firmes e seguros no seu amor, confiantes em sua proteção. A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente, apesar dele. Essas palavras de Paulo ecoam em nossas vidas de maneira muito real. Quando enfrentamos dificuldades, momentos de solidão ou mesmo perseguições por nossa fé, é fácil se sentir desencorajado. Mas a fé verdadeira não é sobre estar livre de problemas, é sobre como respondemos a eles. Paulo nos lembra que em qualquer circunstância temos o Espírito de Deus para nos fortalecer. Mesmo nas horas mais sombrias, ele nos dá poder para continuar a remor para amar, e disciplina para mantermos o foco. Talvez você já tenha se sentido como Timóteo, em um momento de dúvida ou medo, sem saber como seguir em frente. Mas é importante lembrar que Paulo não estava apenas dando uma palavra de consolo a Timóteo, ele estava compartilhando a chave para a vitória em Cristo. A perseverança. A mensagem de Deus para nós hoje é clara. Nunca devemos desistir da verdade que Ele nos revelou. E essa verdade nos fortalece, nos dá coragem e nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos fazer desistir. O que você acha de buscar mais força na palavra de Deus nas horas de adversidade? Vamos continuar, pois há mais ensinamentos de Paulo que revelam o poder de viver na fé. Paulo, ao escrever a Timóteo, faz uma lembrança tocante sobre a fé que foi passada a ele ao longo das gerações. Ele não menciona apenas sua própria instrução, mas destaca a influência fundamental que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice tiveram em sua vida espiritual. Em 2 Timóteo 1:5, Paulo afirma: lembro-me da fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também em ti. Essa afirmação revela a importância da herança espiritual que Timóteo recebeu de sua família, um legado que foi cultivado ao longo de gerações e que desempenhou um papel essencial na sua própria caminhada de fé. É fascinante perceber como a espiritualidade pode ser transmitida de geração em geração. No caso de Timóteo, a fé não foi algo que ele encontrou por acaso, mas algo que lhe foi ensinado e modelado por aqueles que o rodearam, especialmente por sua mãe e avó. Muitas vezes, a verdadeira força de nossa fé vem da base sólida que foi construída por aqueles que vieram antes de nós. E isso é uma lição poderosa que podemos aplicar em nossa própria vida. Talvez você tenha sido abençoado com uma herança de fé, como Timóteo, recebendo ensinamentos e princípios de fé desde cedo. Ou, talvez, você esteja iniciando esse processo, sendo a primeira geração a semear a palavra de Deus em sua família. De qualquer forma, a importância de compartilhar e ensinar às futuras gerações não pode ser subestimada. Na Bíblia, encontramos várias histórias de famílias que experimentaram o poder da fé transmitida de geração em geração. Pense nas histórias dos patriarcas do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque e Jacó, cujas promessas de Deus se estenderam a seus filhos e netos.
A influência de uma vida de fé tem um impacto profundo nas gerações que seguem. E é por isso que Paulo destaca o papel crucial de Lloyd e Eunice na formação espiritual de Timóteo. Eles não apenas lhe ensinaram as Escrituras, mas também lhe mostraram, com suas vidas, o que significa viver de acordo com os princípios de Deus. Você já refletiu sobre o impacto espiritual que sua própria família teve em sua vida? Quais são as lições espirituais que você aprendeu de seus pais, avós ou outros membros da família? A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos passar esses ensinamentos de geração para geração, para que a verdade de Deus nunca se perca. Se você está criando filhos ou mesmo em um ambiente familiar mais amplo, a importância de ser um exemplo de fé é imensurável. A herança espiritual que você transmite hoje pode ser a base para um futuro cheio de promessas de Deus. Essa compreensão traz à tona um princípio importante. A fé não é algo isolado, mas é um legado que devemos nutrir e passar adiante, assim como Timóteo, que foi fortalecido pela fé de sua avó e mãe. Podemos olhar para a nossa própria vida e buscar maneiras de cultivar essa herança espiritual, compartilhando com outros a sabedoria e os ensinamentos que recebemos. Vamos refletir juntos sobre como podemos ser como Lloyd e Eunice, transmitindo não apenas a mensagem de Deus, mas também vivendo essa fé de forma que ela seja visível para as futuras gerações. E essa reflexão nos leva diretamente ao próximo ensinamento de Paulo: o uso dos dons espirituais. Continue conosco para descobrir como nutrir e desenvolver os dons que Deus colocou em nossas vidas. A jornada cristã não é apenas uma questão de fé, mas também de ação. Paulo sabia que para Timóteo cumprir seu chamado divino, ele precisaria mais do que apenas acreditar. Ele precisaria agir e desenvolver os dons espirituais que Deus lhe havia dado. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo escreve: Por isso te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Essa frase revela a responsabilidade de Timóteo, e de cada um de nós, de não deixar os dons que Deus nos confiou apodrecerem ou se apagarem por medo ou complacência. É fácil esquecer que Deus nos deu dons para ser usados, não para ficarem guardados ou negligenciados. Às vezes, o medo, a dúvida ou até mesmo a insegurança nos fazem hesitar, fazer uma pausa ou até mesmo abandonar o chamado divino. E essa era justamente a preocupação de Paulo em relação a Timóteo. Ele sabia que o jovem discípulo, embora fosse bem intencionado e cheio de fé, poderia se deixar abalar pelas dificuldades ou pela timidez. Mas Paulo, como um mentor sábio, queria incentivá-lo a não deixar que o medo ou a preocupação apagassem os dons que Deus havia colocado em seu coração. Ele o exortava a se levantar e a usar esses dons ativamente, com coragem e confiança. Nós, como cristãos, temos também a responsabilidade de reconhecer e nutrir os dons que Deus colocou em nossas vidas. Seja a pregação, o ensino, a ajuda a outros, ou até mesmo a música, a oração ou o encorajamento, todos nós fomos dotados com algo único para contribuir com o reino de Deus. Paulo nos lembra que esses dons não são apenas habilidades naturais, mas ferramentas espirituais, dadas por Deus, para que possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Não importa quão pequenas ou grandes essas habilidades possam parecer, elas têm um valor imensurável quando são usadas para a glória de Deus. Um exemplo prático disso pode ser visto na vida de muitos líderes cristãos que, em sua jornada de fé, começaram com um dom pequeno ou até invisível aos olhos do mundo, mas que, quando alimentado e desenvolvido, se transformou em uma ferramenta poderosa para o reino de Deus. Talvez você tenha um dom escondido, algo que tem evitado usar por medo ou insegurança. A mensagem de Paulo é clara: desperte esse dom. Ele foi dado para ser usado, não guardado. Ao nutrir nossos dons espirituais, estamos não apenas cumprindo nosso chamado, mas também crescendo espiritualmente. Desenvolver nossos dons é uma forma de nos aproximarmos de Deus, permitindo que Ele nos use de maneira plena. E isso exige coragem, como Paulo instrui Timóteo, porque muitos podem se sentir inseguros diante do que Deus os chama a fazer. Mas lembre-se, Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Não de medo. 2 Timóteo 1:7. Esse espírito é o combustível que precisamos para viver nossos dons em plenitude,
para que eles possam brilhar e impactar as vidas ao nosso redor. Este ensinamento de Paulo nos desafia a refletir sobre como estamos usando os dons que Deus nos deu. Você tem permitido que o medo ou a dúvida apaguem seus dons? O que você pode fazer hoje para começar a usá-los de forma mais ativa, confiando em Deus para guiá-lo? Vamos refletir sobre essas questões e estar prontos para crescer no uso dos nossos dons. No próximo tópico, Paulo nos lembra que Deus nos deu um espírito de coragem, não do medo. Não perca, pois essa reflexão é essencial para vivermos plenamente os planos de Deus em nossas vidas. Na carta a Timóteo, Paulo transmite uma mensagem poderosa e vital para todos nós, especialmente em tempos de adversidade. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Essa afirmação é um lembrete claro e inquestionável de que, como seguidores de Cristo, não fomos chamados para viver com medo. Paulo sabia que o temor era um dos maiores inimigos da fé, pois nos impede de agir, de avançar e de cumprir os planos de Deus para nossas vidas. O apóstolo queria que Timóteo e todos nós compreendêssemos que o medo não é parte do plano divino. Deus nos deu um espírito de coragem, amor e disciplina, menos qualidades essenciais, para viver uma vida cristã verdadeira. A coragem que Deus nos concede não é uma bravura natural ou uma atitude impulsiva, mas uma confiança profunda em Deus e em suas promessas. Quando Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, ele sabia que o jovem pastor enfrentava uma igreja em meio a dificuldades, falsas doutrinas e oposição. No entanto, ele queria que Timóteo soubesse que a verdadeira força não vem de nossa habilidade pessoal ou da nossa ousadia, mas da confiança no poder de Deus, que é maior do que qualquer obstáculo ou medo que possamos enfrentar. Assim como a história de Davi e Golias, onde o jovem pastor se levantou com coragem para enfrentar um gigante imenso. Nós também somos chamados a ter coragem diante dos gigantes em nossas vidas, confiando não em nossas forças, mas no poder de Deus. Mas Paulo também fala do amor e da disciplina que o Espírito Santo nos concede. O amor mencionado por Paulo não é apenas o sentimento romântico que o mundo muitas vezes enfatiza, mas o amor ágape, que é o amor sacrificial de Deus, que busca o bem do outro sem esperar nada em troca. Esse amor nos permite viver de maneira diferente do mundo, amando nossos inimigos, perdoando aqueles que nos ofendem e ajudando aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia Sagrada está repleta de versículos que nos chamam a amar uns aos outros como Cristo nos amou. E esse amor é um pilar fundamental para a nossa vida cristã. A disciplina, que também é dada por Deus, não se trata apenas de seguir regras, mas de viver com autocontrole e foco. Em um mundo onde as distrações e os desejos egoístas estão por toda parte, a disciplina é necessária para mantermos nosso foco no que é eterno, em vez de nos perdermos nas tentações passageiras. Paulo, em suas cartas, frequentemente usava metáforas como a do atleta que corre a corrida da vida cristã com disciplina, sem se desviar do objetivo. Para Timóteo e para nós, viver com disciplina é viver de maneira focada em Deus e em seu propósito para nossas vidas. Essa mensagem de Paulo é um convite para que possamos abandonar o medo e viver plenamente a vida que Deus tem para nós, equipada com poder, amor e disciplina. No entanto, é importante lembrar que a coragem que Deus nos dá não é para enfrentarmos as batalhas sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos, nos fortalecendo para que possamos fazer a sua vontade. Se você tem se sentido paralisado pelo medo ou pela insegurança, saiba que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você avance com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, o que você está esperando para se levantar com coragem e começar a viver no poder que Deus já colocou em você? Esse é um convite para refletirmos sobre a nossa própria vida e nossa caminhada cristã. Como podemos, de fato, viver de maneira corajosa, amorosa e disciplinada? Vamos nos aprofundar mais nisso e nos preparar para as lições que Paulo compartilhou sobre a jornada cristã em suas metáforas poderosas. Paulo, como mestre e mentor espiritual, usa 3 metáforas ricas e profundas para ilustrar a jornada cristã
e nos ensinar como viver com propósito e perseverança. Em 2 Timóteo 2, 3-6, ele diz: Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E também, se alguém luta como atleta, não será coroado se não lutar segundo as normas. O agricultor, para participar dos frutos, deve trabalhar primeiro. Essas imagens poderosas não só nos ajudam a compreender como devemos viver, mas também nos incentivam a aplicar esses princípios em nossa caminhada de fé diária. Primeiro, Paulo nos compara a soldados. Um soldado tem uma missão clara e não se deixa distrair por questões secundárias. Sua vida é dedicada a cumprir uma tarefa específica e a servir ao seu comandante, que neste caso é Cristo. Esse é um chamado claro para todos nós. Como soldados de Cristo, nossa missão é viver de acordo com os princípios do reino de Deus e não nos deixar perder em distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. Em um mundo cheio de tentações e distrações, a ideia de ser um soldado de Cristo nos lembra que devemos focar no propósito divino e manter nossos olhos na missão que Deus nos deu. Não é fácil, e muitas vezes seremos desafiados, mas o soldado não desiste. Ele avança, sempre com a missão à frente. Em seguida, Paulo usa a metáfora do atleta. Um atleta, para ser bem-sucedido, precisa treinar rigorosamente e competir dentro das regras do jogo. Ele não pode esperar ganhar sem esforço e dedicação, da mesma forma como cristãos. Estamos em uma corrida, uma maratona espiritual. A fé não é uma questão de pressa, mas de perseverança. Como atletas, devemos treinar nossa fé, buscando crescer espiritualmente através da oração, do estudo da Bíblia Sagrada, da adoração e do serviço. E, assim como um atleta se sujeita às regras do jogo, devemos viver segundo os princípios de Deus, sabendo que a vitória não vem sem uma luta árdua, mas sim com disciplina e esforço contínuos. Por fim, Paulo fala do agricultor. O agricultor trabalha arduamente, semeando as sementes, cultivando o solo e cuidando da plantação. Mas ele sabe que a colheita não vem de imediato. Ele precisa ter paciência e confiança de que o trabalho será recompensado no devido tempo. Na caminhada cristã, somos chamados a confiar que Deus está trabalhando em nós e ao nosso redor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Às vezes, a nossa jornada de fé exige paciência, sabendo que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo, e que a perseverança é um ingrediente essencial para colhermos os frutos da nossa fidelidade. Essas 3 metáforas de Paulo são poderosas e se aplicam diretamente ao nosso dia a dia, como cristãos. Saia como os soldados. Atletas ou agricultores, todas elas nos chamam a focar, perseverar e confiar em Deus durante a jornada. O cristão não é alguém que espera passivamente as coisas acontecerem, mas é alguém que se dedica com tudo o que tem, sabendo que Deus está conosco em cada passo. E se em algum momento você se sentir desmotivado ou cansado, lembre-se de que a colheita virá, e que cada esforço, cada oração, cada momento de perseverança conta para o propósito divino em sua vida. Essas metáforas também nos conduzem a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossa fé. Será que estamos realmente comprometidos como soldados, disciplinados como atletas e pacientes como agricultores? Se a resposta for não, como podemos melhorar em cada uma dessas áreas? Vamos seguir em frente, porque Paulo também nos ensina a importância de preservar a verdade e a resistir aos falsos ensinamentos. Uma das maiores responsabilidades de Timóteo, dada por Paulo, era preservar e transmitir a doutrina verdadeira da fé cristã, resistindo com firmeza aos falsos ensinamentos que estavam se espalhando nas igrejas da época. Em 2 Timóteo 1, 13-14, Paulo instrui: guarda o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa exortação não era apenas para Timóteo, mas se estende a todos os cristãos ao longo da história. A Bíblia Sagrada, as histórias da Bíblia e os versículos da Bíblia não são apenas palavras antigas e distantes. Eles são a base da nossa fé e devem ser guardados com zelo e reverência. Em tempos de tantas influências externas,
e até dentro da própria igreja. Paulo sabia que a preservação da doutrina pura era crucial. Timóteo não deveria se deixar desviar nem pelas pressões do mundo, nem pelas ideias distorcidas que estavam sendo introduzidas como verdades. O cristianismo sempre enfrentou desafios de falsas doutrinas e ensinamentos enganosos. E a história nos ensina que, desde os primeiros dias da igreja, o inimigo tem se esforçado para corromper a verdade. No entanto, Paulo lembra a Timóteo que ele tem a responsabilidade, com a ajuda do Espírito Santo, de guardar a boa doutrina e transmitir as verdades eternas da Palavra de Deus. O que isso significa para nós, hoje? A mesma responsabilidade se aplica a todos os cristãos. Somos chamados a estudar, viver e transmitir a verdade de Deus, conforme ela é revelada nas Escrituras. Não devemos permitir que modismos ou ideias que vão contra a Palavra de Deus nos afastem do caminho. Por exemplo, a questão da salvação por meio de Jesus Cristo é clara nas passagens bíblicas, mas há quem tente desvirtuar isso, propondo caminhos alternativos para a salvação. Paulo nos chama, assim como Timóteo, a permanecer firmes na fé e a nos manter em oração, buscando sempre a orientação do Espírito para discernir a verdade das mentiras. Outro ponto importante que Paulo destaca é a necessidade de resistir aos falsos mestres que podem facilmente nos levar a crer em algo que não é totalmente fiel à Bíblia. A explicação da Bíblia, quando devidamente interpretada, mostra que Deus é claro em seus ensinamentos. No entanto, a interpretação errada ou parcial das Escrituras pode nos desviar do caminho. Nesse contexto, é vital entender que a interpretação bíblica não deve ser baseada em preferências pessoais ou interpretações modernas, mas sim na verdade eterna revelada por Deus em seu santo livro. Por fim, Paulo nos lembra que essa preservação e transmissão da verdade não é uma tarefa solitária. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita para viver segundo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos falsos ensinamentos e desafios. A missão de Timóteo é, de fato, uma missão de todos os cristãos: ser fiel à palavra de Deus e compartilhar a outrose, resistindo ao erro e permanecendo firmes na verdade. Em tempos de confusão e incerteza, a palavra de Deus é uma rocha firme que nunca falha. Se você deseja compreender mais sobre como viver conforme essa verdade, continue atento aos próximos passos que Paulo nos dá em sua carta. Agora, vamos continuar nossa jornada, refletindo sobre os desafios que Paulo enfrentou, mesmo em meio ao sofrimento, e como ele se manteve firme na fé. No momento mais sombrio de sua vida, Paulo nos oferece uma lição profunda sobre a fé inabalável em meio ao sofrimento. Ele se encontra preso, condenado à morte, e é abandonado por muitos de seus amigos e companheiros. Em 2 Timóteo 4, 16-17, ele compartilha com Timóteo uma parte de sua realidade. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhes seja imputado, mas o Senhor esteve comigo e me deu forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Paulo, em sua dor e solidão, poderia facilmente ter se rendido ao desespero. Muitos o haviam abandonado, e a sua situação era extremamente difícil. No entanto, o que ele nos ensina é algo surpreendente. Ele não se foca nas falhas humanas ou nas dificuldades, mas na presença e no poder de Deus. A mensagem é clara. Mesmo quando o mundo nos abandona, Deus está sempre conosco. Esse testemunho de Paulo revela uma fé que transcende as circunstâncias. Mesmo no meio da rejeição, ele sabia que o Senhor estava ao seu lado, fortalecendo-o para continuar a missão. Essa visão de fé em meio ao sofrimento é algo com o qual muitos cristãos podem se identificar. A vida cristã não é isenta de dores e provações. Muitos enfrentam momentos em que se sentem sozinhos, desanimados ou abandonados. Porém, a Bíblia nos ensina, através de passagens como essa, que Deus nunca nos abandona. Ele é a nossa rocha firme que nos sustenta. E sua presença é o que nos dá forças para continuar. Paulo, mesmo enfrentando o sofrimento físico e emocional, encontrou consolo e força no Senhor. E é isso que ele deseja transmitir a Timóteo, que, em qualquer situação,
nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Além disso, Paulo também reconhece que seu sofrimento não foi em vão. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus usou sua vida para que a pregação fosse plenamente cumprida e os gentios pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Isso nos ensina que o sofrimento, por mais doloroso que seja, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele pode usá-lo para cumprir os seus planos divinos, muitas vezes de formas que não podemos compreender de imediato. Às vezes, é nos momentos de aflição que Deus revela os maiores frutos. E o sofrimento se torna parte de nossa jornada de fé e de testemunho para o mundo. A lição que Paulo nos ensina aqui é valiosa. O sofrimento não é o fim, mas uma oportunidade para experimentarmos a força e a fidelidade de Deus. A oração, o estudo das passagens bíblicas e a busca constante pela presença de Deus nos ajudam a permanecer firmes em momentos de adversidade. Como o próprio Paulo, devemos aprender a declarar que, mesmo no meio da luta, o Senhor está conosco, nos dando forças para cumprir a missão que Ele nos confiou. Agora que refletimos sobre o sofrimento de Paulo e a força de Deus em sua vida, podemos ver como ele, mesmo estando à beira da morte, permanece firme na fé. Mas Paulo também nos alerta sobre os tempos futuros, quando as pessoas se afastariam da verdade e seguiriam seus próprios caminhos. Vamos seguir explorando essas advertências e como podemos permanecer vigilantes na fé em meio às adversidades. À medida que se aproxima do fim de sua vida, Paulo começa a fazer previsões sombrias sobre o futuro da igreja e da humanidade. Ele sabia que, com o passar do tempo, muitas pessoas se afastariam da verdade, abraçando um estilo de vida egoísta e distante dos princípios divinos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo descreve esse futuro. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Foge também destes. Paulo aqui nos dá uma visão clara do que podemos esperar nos últimos dias. Ele descreve uma sociedade onde o egoísmo reina, onde as pessoas são dominadas por desejos carnais e buscam satisfazer seus próprios interesses a qualquer custo, abandonando a verdadeira piedade. A rejeição da verdade e a aceitação de enganos são destacadas como uma característica fundamental desses tempos. Não é difícil perceber que, hoje, muitas dessas atitudes descritas por Paulo estão se tornando cada vez mais evidentes em nossa sociedade. A busca incessante por prazeres imediatos e a indiferença para com os valores espirituais são evidentes, e muitas pessoas parecem cada vez mais distantes de uma verdadeira relação com Deus. Neste contexto, Paulo exorta Timóteo, e a todos nós, a permanecer vigilante, firmes nas Escrituras, sem ceder às falsas doutrinas e aos modismos que buscam distorcer a verdade. Em vez de seguir as correntes da sociedade e os falsos ensinamentos que invadem as igrejas, devemos nos ancorar na palavra de Deus, que é a nossa verdade eterna. A Bíblia, com suas passagens bíblicas e ensinamentos dos personagens bíblicos, é o guia seguro para todos os cristãos, mesmo em tempos de confusão e desvio. Paulo nos chama a viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, sem nos deixar levar pelas mudanças de valores que o mundo oferece. Além disso, Paulo lembra que muitos terão aparência de piedade, mas negarão o poder de Deus. Isso nos alerta sobre a importância de discernir entre a verdadeira fé e a fé superficial. Muitas pessoas podem professar um amor a Deus, mas suas vidas e ações não refletem o que ensina a Bíblia Sagrada. A verdadeira piedade vai além da aparência externa. Ela se manifesta na transformação interior, que se reflete em atitudes e ações que honram a Deus. Então, como podemos aplicar essa exortação na nossa vida diária? Em tempos onde a pressão para seguir a multidão é grande, devemos fortalecer nossa fé e nosso compromisso com a verdade. Precisamos estudar as Escrituras com diligência, buscando uma verdadeira interpretação bíblica, para que possamos resistir aos falsos ensinamentos que surgem. Não devemos nos deixar levar pela superficialidade, mas sim buscar um relacionamento genuíno com Deus,
vivendo segundo os seus princípios, e não segundo os padrões deste mundo. Paulo nos alerta que esses tempos difíceis já chegaram, e é fundamental que estejamos preparados, fundamentados na verdade da palavra de Deus. A resistência à tentação de viver conforme os padrões da sociedade não é fácil, mas é algo essencial para mantermos nossa fé firme. E com isso em mente, vamos agora acompanhar Paulo em sua própria jornada de fé, onde ele reflete sobre sua vida e os desafios que enfrentou. Chegando ao fim de sua jornada, Paulo reflete sobre sua vida e os desafios que enfrentou, com uma confiança firme no Senhor. Em 2 Timóteo 4, 7-8, ele escreve com uma clareza que transmite paz e certeza: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essas palavras de Paulo são um testemunho de sua fidelidade a Deus, mesmo diante de sofrimentos e perseguições intensas. Paulo não fala de suas vitórias pessoais, mas sim do combate espiritual que ele enfrentou e venceu com a ajuda de Deus. Para ele, a verdadeira vitória não estava em riquezas ou realizações terrenas, mas no fato de que ele permaneceu fiel ao chamado de Deus e ao Evangelho de Cristo. A vida cristã é comparada a uma corrida que exige perseverança e foco. E Paulo, ao olhar para trás, sabia que, apesar das dificuldades, ele havia cumprido seu papel como servo de Cristo. O bom combate que ele menciona não é algo físico, mas espiritual. Uma luta constante contra o mal, o pecado e as tentações que surgem em nosso caminho. No entanto, Paulo também nos lembra que no final dessa luta, há uma recompensa aguardando todos aqueles que permanecem firmes na fé: a coroa da justiça. Esta promessa não é exclusiva de Paulo, mas se estende a todos os cristãos que, como ele, combatem o bom combate, terminam a carreira e guardam a fé. A recompensa de Deus não é passageira, como os prêmios mundanos que desaparecem com o tempo. A coroa da justiça é eterna, e ela é dada pelo próprio Senhor, o justo juiz, no momento em que estivermos diante dele. A reflexão de Paulo nos desafia a considerar nossa própria caminhada cristã. Estamos lutando o bom combate? Estamos perseverando na fé, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis? Ou estamos buscando satisfazer nossos próprios desejos e esquecendo da nossa verdadeira missão em Cristo? Como ele nos ensinou, ao longo de suas cartas, nossa vida deve ser direcionada para cumprir o propósito que Deus tem para nós, sem nos desviar da verdade e sem desistir diante das adversidades. No final, a recompensa eterna que nos aguarda será muito maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar neste mundo. Com isso em mente, Paulo nos convida a continuar firmes na fé, a olhar para a recompensa que nos aguarda e a não permitir que as circunstâncias temporárias nos desviem da nossa missão. Ele, mesmo próximo da morte, tinha plena certeza de que Deus havia sido fiel em sua vida e que, ao final, ele seria recompensado. O mesmo vale para todos os cristãos. Deus é fiel, e no final, aqueles que o servirem com dedicação e fidelidade também receberão a coroa da justiça, uma recompensa que transcende o tempo e a vida nesta terra. Agora vamos refletir mais sobre o que Paulo deixou de legado para nós, nos exortando a viver de maneira fiel até o fim, e assim, aguardarmos com esperança e fé a recompensa prometida por Deus. Agora que você conheceu a segunda revelação de Timóteo e as poderosas lições que Paulo compartilhou com ele, é hora de refletir sobre sua própria caminhada espiritual. Você está preparado para enfrentar os desafios com fé e perseverança, assim como Paulo? Lembre-se, a recompensa que Deus tem para nós é eterna, e nossa jornada de fé é marcada pela confiança em Ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, queremos saber de você. Qual dessas lições mais impactou sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos trocar aprendizados. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deus tem mais para revelar a você, e nós estaremos aqui para caminhar junto nessa jornada de fé. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar aprendendo e crescendo na Palavra de Deus. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com você.